E eu estou de volta hoje conversando com Luciana e com a Célia sobre mercado de trabalho. No bloco passado, nós encerramos aí falando sobre uma ferramenta que detecta as competências de cada indivíduo. Agora a pergunta é, por que é que as competências são tão importantes assim dentro de todo esse contexto, Célia? Olha, quando a gente pega um perfil de um profissional com um cliente, né, ele nos passa quais são as competências importantes para aquela função. Se ele vai ser um gerente, se ele vai ter que supervisionar uma equipe, ele precisa ter um perfil de líder, ele precisa ser tranquilo na tomada de decisão, ele precisa ter um bom planejamento e organização. Se ele for um vendedor, são outras competências, daí ele vai precisar ter comunicação, persuasão, influência, foco em resultado. E através da ferramenta, a gente identifica quais são as competências naturais nas pessoas, nos candidatos, né? Então, a gente pode, no final, mostrar para o cliente que realmente aquela pessoa tem as competências que ele estava buscando. É interessante que a ferramenta nos mostra que ninguém tem todas as competências desenvolvidas e naturais. Todas as pessoas têm competências naturais e aquelas competências que exigem esforço. Por exemplo, uma pessoa que ela é mais reservada, mais um perfil mais analítico, ela tem uma dificuldade de falar em público, tá? Mas então, existem outras funções que exigem essas competências. São cargos onde você precisa ter um perfil mais concentrado, você precisa ter uma capacidade analítica de lidar com muitas informações. Então, quer dizer, não existe uma competência ruim em uma pessoa e boa em outra, não. Existe uma competência adequada para aquela função. Eu tenho competências que são adequadas para essa função, então, provavelmente, eu vou ter melhor resultado se eu usar as minhas competências naturais. Porque diante aí dessa ansiedade, porque quando a gente está em busca de novas oportunidades, gera uma ansiedade. De repente você passa por um processo de seleção, não tem todas as habilidades, todas as competências, quer dizer, nem tudo está perdido, né? Eu acho que essa valorização, você sempre preservam isso, enaltecem isso para o candidato. Com certeza, não é porque você não foi aprovado num processo seletivo, né, que você não vai ter outras oportunidades de maneira alguma. Às vezes o candidato é ótimo, mas não combina com a cultura da empresa, com o tamanho da empresa, e às vezes também a empresa é ótima e não combina com aquele profissional. Então o profissional tem que ser bom para ambos os lados. Para a empresa que está contratando, para o profissional, né, que vai ter uma oportunidade numa nova companhia. Então, é muito bom quando fica bom para os dois, né? Eu acho que daí é bem interessante. Mas não é porque você não passou num processo seletivo que você não vai ter uma oportunidade bacana, né? Com certeza, em outra hora vai ser, sim. Agora, existe um perfil padrão que as empresas buscam hoje? Eu sei que é super ampla, né, essa pergunta aí, mas a gente consegue traçar um perfil? O que as empresas sempre procuram, pode ser em qualquer função, desde uma operacional até uma gerencial, é um profissional comprometido, disponível para novos aprendizados, uma pessoa que fique nas companhias, que tenha um currículo estável, que se envolva no negócio, que entenda do negócio, que não fique lá restrito no seu quadrado, no seu setor. Este é um perfil que toda empresa queria para fazer parte do seu quadro. E a gente escuta muito, semana passada nós tivemos aí a Semana da Mulher, e um dos assuntos abordados foi o posicionamento da mulher no mercado de trabalho, e vou um pouco mais além. Muitas pessoas se questionam a partir de que idade, e tem uma idade limite, quer dizer, existe um preconceito ou algo que limite a contratação, tanto de mulheres ou de pessoas idosas, por exemplo? Não, Lenise, as empresas estão cada vez mais abertas a funções que antigamente eram executadas por homem ou o contrário, né? Hoje a gente já verifica aquela mescla de pessoas. E a idade mais avançada também, eu não sei se vocês observaram, até em caixa de supermercados, no atendimento de lojas, a gente vê um profissional que até ficou um tempo parado, hoje já está aí de novo, retornando, né, e contribuindo ainda
com a renda familiar, né? Então, eu acho isso muito interessante, louvável, porque acho que as pessoas que estão ocupadas se sentem melhor de uma forma geral, assim, tem qualidade até de vida quando está trabalhando, né? Faz bem para a pessoa. Agora, vocês que estão aí diretamente em contato com as empresas, quando tem uma previsão de retomar esse mercado de trabalho, de aumentar o emprego, o que as empresas falam, o que o mercado sente de uma forma geral? O mercado ainda está assustado, né? Ele ainda está muito sutil. As contratações estão sendo feitas pontuais, quando tem um determinado pedido de uma indústria, por exemplo, vendeu e tem que fazer uma entrega pontual. Ela contrata um determinado número de pessoas para uma demanda específica. Então, a gente utiliza bastante nesse momento a mão de obra temporária, né, que pode ficar na empresa até 6 meses. Se caso esse volume continue apresentando um resultado positivo, ela pode efetivar esse profissional. Então, é importante para o profissional, qual é para o candidato? Que é uma porta de abertura entrar na empresa. E para a empresa, qual é? Ela vai ter um tempo de experiência maior do que a CLT, que é a lei do temporário, para avaliar se o cenário realmente vai continuar crescendo. Então, o que a gente percebe hoje é que as empresas estão cautelosas, exigentes nas contratações, como a gente falou desde o começo aqui, e a expectativa é que melhore sim. A gente observa cenários que depois de uma crise vêm sim as melhoras, mas ainda está bem sutil. E acreditamos que aí depois do meio do ano já começa uma retomada maior. Agora, meninas, quando as pessoas estão em busca de um emprego, gera um desespero, né? Existe um caminho que eles podem seguir? É natural que nesse momento do desespero as pessoas saem distribuindo currículos, às vezes mal formulados, nas empresas. Porque conhece alguém que trabalha em determinada empresa e diz que lá está precisando. Uma determinada empresa ele considera uma empresa em expansão, ele vai lá e deixa com o porteiro. Vale lembrar que se ele busca a agência, ele aumenta as possibilidades, porque aqui sim nós atendemos várias empresas de todo o segmento e podemos verificar através de uma entrevista quais empresas que esse candidato se daria melhor e orientá-lo. Orientá-los, inclusive, na criação, na formulação de currículo, né? Quando o candidato comparece na agência, né, a gente orienta e faz um currículo para ele e orienta como que ele deve se comportar numa entrevista de emprego. Isso é uma grande dúvida, a gente fica inseguro na realidade, né? É verdade, as pessoas sempre nos perguntam, em todos os lugares que a gente comparece, as pessoas, como que a gente deve fazer? São dicas simples, quando participar de uma entrevista, seja sincero, passe as informações verdadeiras, fale bastante da sua experiência profissional, dos aprendizados que teve, e fale dos seus objetivos e compareça com uma boa postura, que isso aí já é um bom começo para depois ficar, né, nos nossos registros, e quando surgirem as oportunidades, a gente entra em contato com os candidatos e eles podem participar dos processos seletivos. Meninas, olha, muito obrigada. Eu acho que a conversa foi bastante esclarecedora para posicionar aí quem precisa de trabalho e mesmo quem está nos assistindo, né? A gente acaba criando uma expectativa para no meio do ano as coisas melhorarem e voltarem a funcionar. Mas, mais uma vez, agradecê-las por nos receber aqui. E no próximo bloco eu continuo falando sobre mercado de trabalho.